Olá, bom dia, voltei. Olha como estamos hoje, né? Fiz a raspadinha ontem, descolori, então voltamos nos conformes, né? Mais ou menos, porque, enfim, vai ficando como a gente quer depois de um tempo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Vai ficando como a gente quer depois de um tempo, né? Que a gente vai batizando, vai chegando no tom. Tem que ter paciência. Então, estamos aqui para falar de livro. Sim. Eu trouxe esse livro hoje, chamado Colega de Quarto, de Vitor Bonini. Eu acho que ele é pouco conhecido. Eu não conhecia. Peguei esse livro na Biblioteca Central da Bahia, está até soltando o negócio. Logo no início do ano, eu fui lá, peguei ele. Né? O que me chamou a atenção foi o que eu li aqui atrás. E esse comentário aqui de Rafael Montes, que fala: um suspense psicológico delicioso, bem arquitetado, que merece ser conferido. Rafael Montes, autor best-seller de Dias Perfeitos. Aqui é o ventilador, porque tá um calor miserável e eu não vou ficar aqui passando calor, tá bom? Então, vocês vão ouvir aí o ventilador. Então, já que Rafael Montes falou isso no livro, tá bom. Porque, para mim, é o cara atualmente do suspense brasileiro. Inclusive, é o autor de Bom Dia Verônica, a série da Netflix. E esse livro, Dias Perfeitos, eu li também. Nossa, meu Deus! É um livro, assim, sofrivelmente bom. Como todos os livros dele, a gente lê sofrendo, assim, de desespero, de nervoso, de raiva. Não é o meu preferido dele. Eu tenho Suicidas, Jantar Secreto. Tem um outro também, agora que eu esqueci. Foram os 4 livros dele que eu li até agora. A Menina no Espelho, Jantar Secreto, Dias Perfeitos e Suicidas. Para mim, os que eu mais gostei até agora foram Suicidas e Jantar Secreto. Mas esses Dias Perfeitos, ele é bom também. E os livros de Rafael Montes, esses 4, eles me deram assim uma perspectiva diferente. Porque a gente sempre acha que o bem deve vencer, né, nos livros, na ficção no geral. Mas a gente sabe que na vida real não funciona assim. Nem sempre, infelizmente, gente, nem sempre o bem vence. Não é? E aí eu lembro que no Suicidas, todos, né? Mas especialmente no Suicidas e no Dias Perfeitos, eu fiquei indignada. Indignada. Com o final, né? Porque os bandidos saíram ilesos. Enfim, então eu vim fazer justamente, como vocês já viram aí, a relação entre esse livro, Rafael Montes, e a minha conexão, ligação com o gênero suspense, mistério e com true crime, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu vou falar coisas por partes. Porque todas estão relacionadas, né? E eu falei que eu ia trazer sempre um livro relacionado a alguma coisa, né? Não é ser a resenha do livro, porque todo mundo já faz somente a resenha do livro. Então eu sempre vou trazer o livro para discutir, para comparar com algum outro assunto, como eu fiz na outra vez, no filme, na série e no livro Fim, de Fernanda Torres. Então é o seguinte, vamos lá. Esse livro, ele traz a história de um rapaz, Eric, um rapaz rico, que vai parar no escritório de um advogado, que também é detetive particular, pedindo ajuda, dizendo que tem alguém perseguindo ele, que tem alguém morando no apartamento dele junto com ele. Alguém que invade o apartamento e puxa descarga, liga micro-ondas. Só que esse encontro dele é muito rápido, não dá tempo o advogado fazer perguntar nada e procurar saber nada. Ele meio que vai embora. Só que no dia seguinte, ele comete suicídio.
aparentemente ele comete um suicídio. E a polícia, obviamente, eu esqueci de falar um detalhe. Antes de se jogar do prédio, ele liga para esse advogado novamente. Né? No dia seguinte. Ele vai na madrugada de um dia, na madrugada do outro dia, ele comete suicídio. Só que ele ligou para o cara. Então fica registrada lá como a última chamada dele. Então é claro que a polícia vai lá bater na porta dele, né? Querido, olha, o rapaz se suicidou, mas meio que numa circunstância meio suspeita, e a gente tá aqui querendo saber se realmente foi suicídio, e a última pessoa que ele falou foi você. E aí ele nem tinha dado importância até aquele momento, né, para o garoto. Ele achou que era simplesmente um rapaz rico, mimado, que foi lá porque ele estava com questões psicológicas, com drogas. Ele não deu muita importância, mas naquele momento, né, ligou alguma coisa, deu um estralo nele. E ele passa a investigar junto com o policial. Eu tô aqui tentando lembrar o nome dele. do detetive. Ele tem um nome e um apelido que eu acho maravilhoso. Assim. Lira é o apelido. O nome, lembrei, Conrado. E o livro se refere a ele, Conrado Bardelli e Lira. Em alguns momentos se refere a ele como uma coisa como outra. Eu achei isso muito, muito legal, assim, porque a depender do contexto, do lugar em que ele estava, ele era chamado de um nome, de uma alcunha ou de outra. O detetive tem uma característica física muito forte, muito presente, ele é muito impactante assim, quando ele chega nos lugares. Essa é uma estratégia de escrita, né? Também, uma estratégia para escrever, principalmente quando é um detetive. Agatha Christie fez muito isso, né? Porque ela usava muitas características físicas dos detetives dela, sobretudo Hercule Poirot. Não sei a pronúncia de francês, tá? Não sei. Hercule Poirot. Quem leu Agatha Christie, como eu li a minha infância toda e adolescência, sabe? E a Miss Marple, né? Que era uma senhora também que investigava, que era uma detetive também. Sempre tinha uma característica física muito marcante. E no caso de Conrado Bardelli, Lira era barbona, negro e tal, ele era muito alto. Então, essa questão eu sempre percebi assim nos livros de suspense que eu leio desde a infância. Então, a partir daí ele começa uma investigação. Gente, há muitos plot twists aqui. Tem que falar que eu devorei, tipo, acho que eu li uns 4 dias esse livro. Agora, tipo, meu Deus, eu preciso ler esse livro, eu preciso terminar o mais rápido possível, porque eu preciso saber o que realmente aconteceu. Não foi um suicídio. Não, já deu um spoiler pra mim. Tipo, não foi um suicídio, mas o que foi exatamente? Não entrou ninguém no apartamento dele. Ninguém foi visto. Então as investigações vão decorrendo, avançando, e é plot twist atrás de plot twist. É surpresa atrás de surpresa. Você fica assim, toda hora. Então, esse livro é muito bom. Então, fomos que iniciei e terminei já nesse ano de 2024. Assim, eu comi o livro. E aí, ele tem meio um pouco de estilo, assim, de tudo que eu já li na minha vida, né? Eu passei a minha infância e adolescência lendo Sidney Sheldon e Agatha Christie, os dois, basicamente. E agora, eu sempre gostei muito de suspense. Mário Puzo, Harold Robbins, que talvez não sejam muito conhecidos aqui. Mário Puzo, por exemplo, é o autor do livro da máfia, gente. Como é o nome? Esqueci. Ai, esqueci. Deixa pra lá. Eu vou lembrar e aí o que virou filme da máfia. Poderoso Chefão, lembrei, Mário Puzo. Eu lia muito livros de suspense, de autores que nem são conhecidos aqui no Brasil, mas são tão conhecidos assim. A Agatha Christie já é um pouco mais Sidney Sheldon do que Harold Robbins e Mário Puzo, por exemplo. Mas eu sempre estive mergulhada nesse universo. Eu gosto muito, mesmo assim.
suspense policial. Na minha época chamava romance policial. Não sei se ainda chama disso. Na minha época, parecendo que eu tenho 60 anos. Então, deixa eu tocar o fone. Então, eu sempre gostei muito, né? E Rafael Montes, eu descobri por causa do Bom Dia Verônica, logicamente. E aí eu comecei a seguir ele no Instagram, fui pesquisar e tal. E eu comecei a ler livros dele, já li alguns, né? E aí tudo se conecta com essa relação que eu sempre tive com a leitura policial, com a leitura de suspense, mistério, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então, esse tipo de livro sempre vai me atrair. Quando eu... A capa não, você me coloca de quarta. Quando eu vi isso aqui, e essa parte de trás, que tá falando um pouco da história, aí deu uma... Bom, então eu já tenho meio que esse know-how para identificar um bom livro de suspense, um bom livro de mistério. E Rafael Montes é muito bom. Sou muito chat, assim, tô muito chatando Rafael Montes aqui. E eu quero falar agora um pouco da minha relação com o True Crime, como começou. Eu tenho um episódio lá no Pod Rafa, no meu podcast, falando sobre isso, mas eu quero falar aqui também, fazendo essa relação dessa minha paixão por suspense, por crime, por mistério, por crimes reais agora, começou muito recentemente, assim, esse interesse. E eu acho que está tudo relacionado. Eu tenho muita vontade de escrever, inclusive a história que eu vou contar parte do ponto de vista de uma vontade muito grande. Eu comecei a escrever um livro de romance policial e que está parado, infelizmente. Não tive tempo ainda, não tive... Eu tenho que sentar e me debruçar, porque eu não sei se eu sei escrever isso. Eu leio muito, sou muito consumidora de crimes reais, não reais, mas eu não sei se eu sei escrever. Mas eu acho que o aprendizado vem com consumir essas informações. Então, em 2022, acredito que no início de 2022, eu comecei 2 anos, né, atrás, eu comecei a escrever esse livro, que a premissa também incrível. A premissa inicial, é um suicídio, que as pessoas começam a desconfiar que talvez não tenha sido suicídio, né? Aquela desconfiança que a família sempre bota. Minha parenta não faria isso, ela não se suicidaria. Então aí começa a haver uma investigação. O livro ele é passado aqui em Salvador. E aí eu fui pesquisar sobre a Polícia Civil daqui, como era a questão de investigação, como eram os trâmites iniciais, porque eu não sabia nada. Eu era zerada. Hoje eu sei muito mais, assim, de como funciona, né, a acusação em flagrante, trânsito em julgado, alguns termos que eu não fazia nem ideia. Então eu fui pesquisar como era a investigação criminal na Bahia. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Começou a vir para mim, aparecer para mim, muitos conteúdos desse tipo. Então eu comecei a me interessar. Tem uma série na Amazon chamada... ninguém viu nada. Chamada Operação Policial. Eu assisti lá na Amazon Prime. Em 2022 também foi. E aí ela trata de muitos crimes reais, crimes chocantes que aconteceram aqui no Brasil, com imagens reais muitas vezes. Eu fiquei assim um pouco chocada na época que eu assisti. Fiquei assim, nossa, um pouco impressionada com algumas cenas que foram mostradas lá. E crimes muito graves, muito violentos. Bota lá na Amazon Operação Policial e vocês vão ver. Então eu comecei a primeira coisa que eu assisti mesmo foi essa série. Tem algumas temporadas, não são 10 temporadas. Com alguns episódios de crimes reais. E aí, a partir daí, eu fui conhecendo outros canais. Tem um canal de Beto Ribeiro, que
YouTube que também trata sobre true crime. Tem vários podcasts que eu gosto muito. Fico um dia ouvindo crimes reais. Eu gosto de mergulhar mesmo na construção da investigação. Tenho interesse por perícia. Tenho uma vontade mesmo de saber como é que funciona. Então surgiu a partir daí. Uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra, foi levando a outra. Aí voltei a assistir CSI. Ó, CSI das antigas. Eu assistia na Record com manhã, de noite. Era o momento que a gente tinha, assim, a gente assistia nossas novelas, nossas séries. E aí eu lembro que a gente assistiu alguma novela na Record. A gente, na Record. Se não me engano, era Bela Feia. Olha, tem muitos anos. Eu morava com minha antes de eu casar, eu acho. Foi antes de eu casar. Eu era adolescente, menina. Se não me engano, era Bela Feia. Uma das versões feitas de Bela Feia. E antes passava CSI, então a gente tinha esse momento de a gente assistir, a gente querer investigar juntas. Ah, fulaninho é um assassino. Até hoje eu tenho... Todo mundo meio que gosta desse assunto. Tem essa coisa de querer ficar investigando. Olha, eu sou boa, viu? Sou boa investigadora, viu? Já boto logo, ó. Se suicidou. Quando eu tô assistindo CSI, esse daí se suicidou. E era suicídio? Investigação boa. Sou investigadora. Tô. A gente vai começando a criar uma pequena sabedoria, uma sapiência sobre o assunto, né? Então é um assunto que está muito presente na minha vida, no meu dia, na minha rotina. Eu já assisti e assisto vários documentários de crimes reais na Netflix. Tem alguns lá. Então eu vou pegando os que são mais interessantes e vou assistindo, vou consumindo. Uma pessoa, há pouco tempo, me disse: eu não assisto essas coisas, porque isso traz energia ruim pra minha vida. Tu não vai fazer nada, né? Você não vai assistir nada, você não vai ouvir uma música. Gente, olha só as músicas sertanejas que esse povo escuta. São letras, assim, pavorosas. Você só fala de cachaça, de corno, sabe? Então, assim, e outros estilos musicais também. A gente não vai assistir um filme, a gente não vai ler um livro, não vai fazer nada. Porque todas essas coisas que tem coisas ruins vão trazer energia negativa pra nossa vida. Ah, mas isso aí são crimes reais. Ok, mas aqui também é inspirado em alguma coisa real. A arte imita a vida imita a arte. Então, eu não ligo pra essas coisas, não acho que traz energia negativa na minha vida. Muito pelo contrário, isso me acalma. Gente, é muito bizarro falar isso. Que ficar lendo sobre crime, suspense, solucionar as coisas, me indignar com crimes reais, ficar tentando entender por que aquilo me acalma. Sabe, isso é muito bizarro. Não sou psicopata. Mas assim, já parei pra pensar nisso, penso às vezes. Mas, o ombro tava assim, ó. Toda assim, postura. Já parei pra pensar nisso, mas enfim. Então eu queria mesmo hoje fazer a resenha desse livro, né? Falar um pouco desse livro, no caso vocês não conheçam, Vitor Bonini. E aqui, ó, outro comentário de Rafael Montes atrás do livro. Vitor Bonini escreveu um delicioso romance policial contemporâneo. A princípio, a história parece até sobrenatural. Mas, conforme nos aprofundamos em seu universo bem arquitetado, somos apresentados a vários possíveis assassinos e a revelações inusitadas. Um suspense psicológico que merece ser conferido. Rafael Montes, autor de Suicidas e Dias Perfeitos. Então, assim, como eu falei, tem muito plot twist. Quem não sabe o que é plot twist? São revelações, surpresas o tempo todo, assim. Não deixa nenhuma ponta solta. É um livro muito bem escrito. Um livro bacana mesmo. Um livro muito legal. Eu super recomendo. E aí eu tô fazendo essa relação com a minha paixão pelo suspense, pelo mistério, pelo true crime e pela obra de Rafael Montes. Eu gosto mesmo do que Rafael Montes escreve, da forma que ele escreve. Ele não tem medo de ser inescrupuloso. Os personagens dele são psicopatas mesmo, assim, ele estudou profundamente, né? E, inclusive, só li um, tá? De Ilana Kazoy também, que é uma das autoras junto com ele de Bom Dia Verônica, que é uma estudiosa dessa área de crime há bastante tempo.
né? E tem Ulisses Guimarães também, que escreveu Mulheres Assassinas, sobre Suzanne Richthofen, Elise Matsunaga e Flor de Lis. Eu já li os dois primeiros, não consegui ler ainda Flor de Lis porque eu baixei. Só que esse terceiro eu não consegui baixar ainda, não consegui acesso a ele gratuito. Uma pena poder falar, fazer propaganda aqui, porque não foi me disponibilizado para ler gratuitamente o livro dele. Mas assim, é um tema que me fascina muito, saber como era a vida. Então, assim, no livro, nesses dois livros, de Ulisses, que é um jornalista brasileiro, que escreveu para a Veja, inclusive, um jornalista que já tem muita experiência na escrita. São livros muito bem escritos também, que flui uma linguagem muito fácil de entender, qualquer pessoa pode entender, né? Ele traz um pouco a questão da vida dessas mulheres também, como era a vida de Elise. Tipo assim, ela sofreu pra caramba. Aí eu ficava o tempo todo militando, né? Não justifica o que ela fez. Porra, querer matar o marido dava só um tiro, não precisava fazer aquela melequeira toda, sabe? Ela foi uma pessoa muito sofrida. Então, pra gente entender quem era e a vítima, né? Uma coisa chamada a Polícia Civil, as investigações, chama de vitimologia. Que quanto essa vítima ela pode construir o seu assassino, o seu algoz. Então, o Marcos Matsunaga, que era o marido, ele é um mau caráter. Né? A própria família dele fala que ele criou a assassina dele. Não justifica, não tô aqui defendendo a assassina, acho que ela tinha que estar lá mofando até hoje, não era pra estar solta, sabe? Mas eu tô falando que tem muitas circunstâncias ali, né, até o crime chegar. Eu me fascino muito por entender essas histórias, por conhecer as circunstâncias em que esse crime foi cometido, esses crimes foram cometidos. Então, era isso mesmo. Queria fazer essa discussão, esse debate, essa análise sobre o filme, sobre o Colega de Quarto, de Vitor Bonini, junto com outros assuntos, que é o que eu estou propondo fazer aqui. Né? Sempre a discussão, sempre a relação de um livro que eu li com outros assuntos relacionados também. Tá bom? Então, quem tiver acesso, quiser comprar, da Biblioteca Central tem, Biblioteca Central de Barris, eu sempre estou por lá. Ele é da editora Faro Editorial. Quem tiver interesse, bota lá, Colega de Quarto, bota na internet que vai aparecer formas de comprar. E é um livro que vale muito a pena ler. Né? Como eu falei, eu sou muito adepta de bibliotecas por isso, porque eu posso ler muito mais coisas que meu dinheiro e minha casa não dá conta, nem de comprar, nem de guardar. Então, por isso que eu gosto muito de biblioteca, de frequentar a biblioteca, porque isso me dá acesso a livros que talvez eu não tivesse interesse. Se eu passar na livraria, eu nem entro mais em livraria. Porque se eu entrar na livraria, vai acontecer um estrago muito grande na minha vida financeira. Já viu essas coisas? Então é isso, para não ficar aqui falando, não. Era esse o assunto do vídeo, era uma resenha comentada do filme relacionado a outros assuntos. E eu espero que vocês gostem. E hoje foi muito falha nossa, né? Apareceu ali bastidores, fundo aqui. Mas é assim mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.